Que alegria, né, irmãos, estarmos aqui para continuar a adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 1. A palavra, né, nós já estamos em adoração ao Senhor desde quando chegamos aqui, em oração, pelos louvores, as ofertas. E a irmã trouxe aqui um testemunho, né, a nossa irmã Conceição, e me encoraja ainda mais, né, porque sim, muitas vezes o medo ele quis me parar em seguir em frente, né, fazendo o que Jesus quer que façamos, que é pregar o seu evangelho, a sua palavra, né. Então, vamos aqui. Amém? Amém. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vos os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e eu vos será feito. Nisto eu glorifico meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneci no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo esteja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides a meu Pai em meu nome, ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Até aqui. Eu queria começar falando aqui no versículo 16, que fala: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Então, muitos acham que somos nós que escolhemos a Cristo, né? Mas quem escolheu foi Ele, quem nos escolheu foi Ele, né? Quando Ele morreu por todos, Ele não morreu por mim nem por você, Ele morreu por todos, né? E que o que devemos fazer é dar bons frutos. Assim como ele nessa parábola, ele aqui está contando para os seus discípulos, né? No capítulo anterior, ele está falando com o discípulo que é chegada a hora, que ele vai partir, né? Mas que ele vai partir para preparar um lugar, né? Para nós. E aqui nessa parábola, ele está querendo ensinar para o discípulo o que eles devem fazer, né? Quando ele partir, eles devem dar bom fruto, porque aquele que não dá bom fruto será cortado, será lançado no fogo. E
Aqui, na viagem, eu estava falando com meu cunhado, que ele trabalha com uvas, né? E eu achei bem interessante com esse versículo, que é a parábola da videira. E meu cunhado falou que as uvas eles têm que podar, eles têm que tirar aqueles ramos que não produzem mais frutos. Eles não dão fruto, para que nasçam novos ramos e que dê bons frutos, né? E assim, nessa parábola, Jesus está ensinando que ele é a videira, né? E que Deus é o agricultor e que nós somos os ramos e que precisamos produzir bons frutos. Mas quais são esses frutos, né? E temos os frutos do Espírito, né? Que lá em Gálatas 5, 22 ao 23 fala que os frutos do Espírito são amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, eu queria falar um pouquinho desses frutos, né? O amor, né? O amor, o que é esse amor de Deus, né? Que muitas vezes a gente fala, eu amo a Deus, mas é um amor da boca para fora. E não é esse amor que Deus espera, né? Ele espera que amamos, né, em espírito e em verdade. Não podemos dizer que amamos a Deus se não fazemos o que Ele pede, que é amar o nosso irmão como a nós mesmos. Jesus nos pede ainda que amamos o nosso inimigo. Devemos apenas desejar o bem ao nosso inimigo. Esse amor, né, de, mas amar o meu inimigo, como pode eu amar o meu inimigo? Amar o inimigo, Deus está pedindo assim, deseja o bem em vez do mal. Ainda que ele deseje o mal para você, mas que você possa amá-lo desejando apenas o bem. Não que você precise andar com ele, estar com ele, mas que você possa desejar o bem, orar por ele. Né? Nesse mundo que a gente vive, a gente passa por muitas aflições, por muitas perseguições, né? Por pessoas que desejam mal. Então, em muitos lugares que eu passo, que eu já passei por isso, o que eu faço? Eu chego em casa e eu oro. E pessoas que me perseguiam em algum momento da minha vida, depois eu vi que tudo passou, que elas foram tocadas através da minha oração e aquilo cessou. Então, o que a gente deve fazer? Orar. Né? Aí também a alegria. A alegria é uma profunda satisfação espiritual, não depende das circunstâncias externas nem dos outros. Estamos alegres pois estamos vivos. Pois temos um Cristo que olha por nós, que nos traz paz. Né? Então, muitas vezes a alegria, né? Muita gente, mas a alegria tem que estar tudo bem, eu tenho que estar com dinheiro na conta, eu tenho que estar com tantas coisas maravilhosas para mim estar alegre. Né? E a alegria de Cristo não é essa, né? A alegria que Cristo espera que nós sentimos é que em meio às aflições, às dificuldades, que a gente mesmo assim esteja alegre, porque estamos vivos, porque temos uma oportunidade e toda aflição ela passa, né? Só entregar na mão daquele que faz com que tudo passe, né? A paz é aquela que mesmo quando surge as dificuldades você fica tranquilo, pois sabe quem está com você. A paz só Jesus pode nos dar, né? Paz é uma coisa que a gente espera viver em paz, né? É uma coisa assim tão importante a paz, assim, dentre esses frutos. João fala aqui, né? Em João 16, 33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? O que ele traz? Então, essa paz que a gente espera, a gente só vai encontrar em Cristo. A gente não vai encontrar no outro, a gente não vai encontrar no trabalho, numa vida financeira abundante, a gente só vai encontrar paz em Cristo. Porque muitas vezes a gente sabe de pessoas, a gente ouve um comentário ou outro que a pessoa está com a conta cheia, tem tudo, mas não tem paz. Do que adianta, né? Ter tantas coisas, mas não ter paz. Então, que possamos, né, buscar essa paz em Cristo Jesus. Lá também em Filipenses fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a palavra está sempre nos mostrando, né, o caminho para produzir esses bons frutos. Paciência é a capacidade de suportar
aprovações e manter a calma. Paciência. Nossa, eu sou uma pessoa mais agitadinha. Então, ter paciência para mim, né, tem que ser Cristo, tem que ser diante de oração, né, porque eu sou um pouquinho mais assim. Nessa viagem mesmo, falando em paciência, né, eu passei por uma situação onde eu fiquei muito aflita. Eu contei até na quarta-feira passada. E era uma coisa assim que meu filho estava meio que em perigo e eu fiquei muito aflita, ansiosa, preocupada e eu comecei a chorar, eu comecei a ligar para todo mundo e eu disse, fiquei, né, naquele momento só conseguia dar conta da aflição. E aí eu saí de perto dos meus pais, do meu marido e fui numa varanda lá nos fundos. Depois meu marido chegou, né? E assim como Paulo fala, que é melhor que sejam dois, para que se um cair, o outro levante. Meu marido chegou lá e olhou para mim e disse bem assim, onde é que está a sua confiança? É no Senhor ou na pessoa? E aí aquilo já foi um sacode. E ele saiu, e eu fiquei lá sozinha. E foi nesse momento que eu comecei a clamar ao Senhor e contar para o Senhor, né? Jesus, olha como o que eu estou sentindo, a aflição. O Senhor conhece, né? Tudo que eu já passei, porque que eu estou me sentindo assim. Mas eu entrego nas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade, que eu creio que meu filho está seguro, porque ele está contigo. Aleluia. E passou alguns minutos, eram umas 10 da noite mais ou menos. E do nada me surgiu um sono. Mas era um sono tão grande que eu não sei como. Nesse tanto eu estava aflita, agora eu estou com sono. E eu decidi me deitar um pouquinho na cama. Pus o celular na cabeceira e encostei. Eu dormi. Eu descansei. Veio uma paz tão grande que eu não sabia de onde vinha aquela paz que me tomava de uma forma que eu descansei. E por volta das 23h40, meu filho liga dizendo, mãe, está tudo bem, estou em casa. Amanhã a gente se fala e eu só agradeci o Senhor. Né? Então, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter calma, a gente precisa, primeiro, quando as aflições surgirem, primeiro falar com Cristo. Ó Senhor, eu estou sentindo isso, não estou dando conta, me ajuda, porque o Senhor tem, né, o remédio e Ele atende, né, as nossas súplicas. Amabilidade é ser gentil uns com os outros e ser paciente, ajudar quem precisa, né? Então a amabilidade é isso, a gente ser gentil, a gente tratar as pessoas bem, a gente tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, com educação, com amor, né? Então essa é um dos frutos do Espírito, porque muita gente é arrogante, né? Às vezes você chega num lugar para fazer uma compra, às vezes também já não está bem, mas você chega ali e você é mal, né, tratado. Então, que a gente possa, no nosso dia a dia, usar essa amabilidade, amar uns aos outros com amor, tratar, né, como a gente gostaria de ser tratado. E a bondade. A bondade é a prática sincera do bem e da justiça. Né? Bondade. A gente precisa ser bom, mas com justiça. Porque muitas vezes, e por diversas vezes eu me sinto assim, às vezes eu quis ser tão boa em algumas situações, que a pessoa acaba querendo, né? Como diz no Nordeste, passar a perna. É boazinha, vou abusar aqui, vou estar, né? Então que a gente possa ser bons, né? Mas com justiça. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Amém? Aleluia. Fidelidade. É sermos fiel a Deus no pouco e também no muito. Ser fiel à nossa família, amando e protegendo. É ser fiel ao nosso trabalho e em todas as áreas de nossa vida. É isso que Deus espera de nós. Né? Que nós possamos ser fiel em tudo que a gente for fazer, que a gente faça com fidelidade, que a gente faça com amor, que a gente faça pensando no que está fazendo para Deus. Mansidão. Humildade, controle da ira do agir e no falar. Tem momentos que é melhor ficar calado e esperar a emoção passar. Né? Quem nunca, né? Já teve momentos de estar muito estressado e querer falar um monte de coisa e dizer assim, eu vou falar mesmo. E a palavra nos ensina a ser manso de coração, humilde de coração. Que a gente pare, que a gente, né, espere aquele momento passar, que a gente possa colocar isso em prática no nosso trabalho, principalmente no nosso trabalho. É a área mais difícil para a gente colocar em prática a mansidão. Porque
Porque muitas vezes vem coisas que querem te tirar do sério, mas também querem te tirar do caminho do Senhor. Então que a gente esteja atento, que a gente, né, busque usufruir desses frutos do Espírito, o que a palavra nos pede. Domínio próprio, controle sobre os próprios desejos, paixões e comportamentos. Né? Isso também é muito importante, o domínio próprio. Né? Às vezes o pecado ele bate a nossa porta e cabe a gente ter domínio próprio ou não. Né? Eu tenho mais assim, algo assim sobre minha vida, né? Porque o testemunho começa, né, sobre a gente, sobre eu e meu esposo, quando a gente começou a namorar, né? E a gente começou a conversar e eu falei assim, nós conversamos, nós estávamos de acordo que era um namoro santo, depois do casamento, tá? E assim, aí as pessoas falavam assim, mas poxa, ele vai vir para Juazeiro, e onde é que ele vai ficar? Não tinha onde ele ficar, ele tinha que ficar na minha casa, porque meus pais moram na roça, eu era sozinha na cidade, e falou assim, mas esse negócio não vai dar certo. Eu digo, vai porque nós temos propósito, e se nós temos propósito, a gente vai honrar, porque é sobre nosso Deus, não sobre nós, porque se a gente peca, a gente perdeu o propósito, acabou, né? E ele ficou 15 dias, ficou na minha casa, e nós vencemos, em nome de Jesus. Porque tudo é para Ele, é por Ele. E para a honra e glória do Senhor, daqui a pouco a gente completa 3 anos de casado. Aleluia, e só tenho que agradecer a Deus e glorificar a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, né, na minha casa, na minha família, né, e que nós possamos, né, colocar em prática esses frutos do Espírito. Para que esses frutos eles vão nos levar até Cristo. E quando Jesus voltar, ele vai chegar e dizer assim, mas quais foram os frutos que vocês deram, né? Que vocês produziram? Vocês amaram? Né? Vocês tiveram paciência? Né? E que a gente possa, né, estar firmes em Cristo. Eu vou ler mais aqui Eu vou ler aqui um versículo em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Né? Então, tudo Deus leva, né, para que a gente vigie, para que a gente busque viver essas coisas que a Bíblia é um manual. Mas a gente também só vai conseguir produzir esses frutos se a gente ler o manual. Se a gente não souber o que Deus quer dizer através desse manual, a gente não vai conseguir pôr em prática. Porque muitas vezes quando a gente está a ponto de pecar, de errar, de tratar mal nosso irmão, a gente lembra. O Espírito Santo nos lembra o que a gente leu. Eu memorizo tudo que eu li aqui? Não. Mas na hora que é preciso, o Espírito Santo ele me lembra. Não vai por esse caminho, porque isso não vai dar certo, isso não vai dar bom. Né? Então, que a gente possa, né, meditar na palavra, ler a palavra. Eu digo por experiência própria, irmãos, não saiam para seus trabalhos sem antes ler a palavra e orar. Não negocie, eu vou ficar mais um tempinho na cama. Mais uns 10 minutos, 15 minutos. Quando você vai negociar isso, acabou, não vai dar tempo. Aí você vai vestir uma roupa, você vai correndo e você não vai ler a palavra, você não vai primeiro se alimentar da palavra. E eu pratico isso na minha vida e não tem coisa melhor. As dificuldades vêm no meu serviço, as lutas, mas eu tenho, sabe, na Bíblia, uns meios de sair de toda aquela aflição. Porque eu lembro que Jesus está ensinando, que todos essas pessoas que ele usou, né, para escrever essa palavra, e eu consigo sair da situação. Então, que nós venhamos meditar mesmo na palavra, levar isso a sério. Eu falo assim, muitas vezes as coisas do reino. Quem dos irmãos aqui amanhece o dia e diz, não, hoje eu não estou com vontade de ir no trabalho, não. Vou não. Hoje eu não estou afim, não. Aí não vai. Acredito que nenhum. Porque a gente sabe que se a gente não for, né, vai ter consequências. E às vezes as coisas do reino a gente negocia. Não.
Hoje eu tô cansada. Ah, vou nada. Vou ficar aqui, né? E assim, e Jesus, ele não precisa disso, não. Ele não precisa que a gente esteja aqui reunido, não. Ele é Deus. Nós que precisamos dele. E estar aqui não significa... Ele pode buscar na nossa casa. Eu leio a palavra na minha casa, eu medito, eu estudo. Eu quero aprender mais e mais e mais o que Cristo quer que eu faça. Mas estar aqui é vencer a mim mesmo. A nossa luta é contra nós mesmos. Então que a gente lute contra nós mesmos para estar aqui. Glória a Deus. Não é porque tem que estar aqui, é porque a gente vencendo a nós mesmos, a gente vai adiante. Então é isso que eu convido os irmãos, né? E que possamos meditar nessa palavra, que os irmãos possam sair daqui, né, aprendendo um pouco mais. Obrigada pela oportunidade. Eu passei boa tarde.